Você que gosta de profecias, você está aqui no canal certo. A pergunta é: de onde vem o anticristo ou ele já está em nosso meio? Esse anticristo, ele vem do lado político, do mundo político, ou vem do mundo religioso? Quem seria esse anticristo? Um político? Um religioso? Um líder religioso? Olha só o que Paulo ele disse. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ficou curioso para saber de onde vem esse anticristo a qual Paulo revelou aqui? Esse anticristo é um líder político ou um líder religioso? Presta atenção no que o Dr. Rodrigo Silva ele traz para cada um de nós. Você acredita que o anticristo já está no mundo? É a primeira coisa. Segunda coisa, ele vem de que linhagem? É um judeu, é um muçulmano? Você partilha de que princípio aí, né? E a terceira eu vou deixar para depois, mas vamos lá, essas duas aí. Bom, eu só vou citar os textos bíblicos para ganhar tempo, não vou lê-los diretamente não, mas vou citá-los. Paulo fala, no seu tempo, no primeiro século, que o anticristo já estava presente no seu tempo, aguardando apenas aquilo que o impedia de manifestar. 2 Tessalonicenses, né? Uhum. Exatamente. Então, Paulo descreve o anticristo como sendo algo contemporâneo a ele. Contemporâneo, ok. Contemporâneo. João, embora Paulo não use a palavra anticristo, mas ele fala das características daquele que nós identificamos como anticristo. O homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assenta sobre o trono, o santuário de Deus, ostentando como fosse Deus, etc. As cartas joaninas também falam do anticristo como sendo algo presente em seu tempo. Então, tem que ele fala o seguinte: muitos anticristos já se espalharam pelo mundo a serviço do maior. O Apocalipse também, quando vai falar do anticristo, em Apocalipse 13, Apocalipse 17, que ele fala da mulher montada na besta, e a besta é o anticristo, ele fala o seguinte: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que está assentada sobre 7 colinas. 7 colinas, aham. Eu não tenho aqui para mostrar, você até me falou de imagens e eu acabei não pegando essa, se eu podia pegar aqui, ia ser legal para ilustrar. Mas existe uma imagem de uma moeda. Fala que eu dou uma bugada aqui, eu acho no Google, não? Roman 7 Hills. Se você colocar coin Roman 7 Hills, eu já achei no meu aqui, ó. Coloca assim, coin Roman 7 Hills. Você vai ver uma moeda de Vespasiano. Ah, já achei. Vou colocar na tela pra gente agora. Peraí. Olha que interessante essa moeda de Vespasiano. Deixa eu só ver se eu achei a moeda certa aqui. Peraí, deixa eu... Vai ter atrás, ela vai aparecer em duas formas aqui para você. Júlio César... quando você coloca assim, Coin Roman 7 Hills em imagens, é a primeira imagem que aparece, é uma moeda com frente e verso e o fundo preto. Frente e verso com fundo preto. Deixa eu ver se é essa daqui, deixa eu colocar na tela e você vai me orientando. Eu estou aqui no Google, é bom que o pessoal vai entendendo o que você está falando exatamente. Se você quiser jogar a tela do Google, fica mais fácil também. Essa aqui? Não é essa. Escreve, o que está escrito? Eu não consigo ler aqui. Você escreveu Coin Roman 7 Hills. Aqui, tá certo? Eu não consigo ler, desculpa, eu estou sem minha lente hoje. Você escreveu Hills, Hills. Peraí, deixa eu parar de passar vergonha no meu inglês. Fala de novo, como é que é o Hills? Hills. Ah, tá. Isso. Aqui. A segunda, isso. Esse preto aqui com fundo preto. Essa aí, ó, pronto, já apareceu, ó. Vocês podem olhar que é uma moeda de Vespasiano, que está Cesare Vespasianus Augustus, que era o César que destruiu Roma, que destruiu Jerusalém. E do outro lado, você tem uma mulher
sentada sobre 7 colinas, 7 montes. Vocês estão percebendo aí? Eu vou ampliar lado... ali. Eu vou ampliar a imagem, Rodrigo. Tá. Acho que vai ser melhor. Eu peço desculpa, você até falou se eu tivesse alguma imagem, eu não preparei isso antes. Não, tá de boa. Mas é bom que o bate-papo vai ficando até mais assim, interativo. Até gostaria que o pessoal se manifestasse, se está claro para eles aqui o que eu estou descrevendo. Você tem, num lado, moeda, o rosto do imperador, né, com a inscrição, né, César, Vespasianos, Augustus, etc. E do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colinas. E o nome dela vem embaixo, Roma. Então, eu, Rodrigo, por favor, Rafael, não quero desmerecer ninguém que tem uma interpretação diferente da minha, nem ser dono da verdade. Eu estou dando como eu interpreto. Então, para mim, eu não gosto muito de enfeitar o pavão. Eu deixo a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Por quê? Se eu começar a procurar na história personagens, candidatos anticristo, eu vou ter um monte aí. Hitler é um bom candidato, qualquer um que Nostradamus falou, até eu vi uma vez uma charge do Caruso, que ele botava um camarada andando na rua assim, e ele falou assim, com uma placa escrita assim, o fim está chegando, Saddam Hussein é o anticristo. Aí o colega perguntou assim, mas semana passada você falou que era o Ronald Reagan. Eu falei, não, é que eu trabalho com a versão atualizada. Então, quer dizer, cada hora tem um anticristo, né? E aí o pessoal começa a fazer conta de nomes aí, qualquer nome dá 666. Até Ellen White aí falaram que ela é o anticristo, outros falam que é o Macron, lá da... o Jared Kushner, né? Eu vou abrir a Bíblia. Então, respondendo a sua pergunta, por esses versos que eu mencionei de Paulo e João nas epístolas e no Apocalipse, eles já deram identidade do anticristo. O anticristo é Roma. É Roma. Agora, vou complementar a pergunta. Mas era Roma, mas de uma maneira diferente, porque João fala bem claro em Apocalipse 17, a mulher que viste que assenta sobre a besta é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E em seu tempo, a cidade que dominava sobre os reis da terra era Roma. E ele fala, é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Então, eles já estavam dando a identidade do anticristo. Não pode ser alguma coisa separada de Roma. Além disso, eu observo uma coisa curiosa. Paulo, quando vai falar do anticristo, e João no Apocalipse também dá essa menção, Paulo usa uma palavra-chave em grego, a palavra apostasia. Paulo fala, porque isto, ou seja, a volta do Senhor, não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia, em grego, apostasia, apostasia, é uma palavra grega. Significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, divórcio. Que divórcio é esse que Paulo está falando? Só pode ser um divórcio entre a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Porque não faz sentido sem que primeiro venha a grande apostasia. Que apostasia? Essa palavra apostasia é uma palavra clara que a gente até hoje usa na igreja. A gente fala o seguinte, fulano de tal apostatou, para se referir a um irmão desviado. Então, o anticristo tem alguma coisa a ver com o apartar-se da verdade. A partir disso, eu já começo a construir que o anticristo tem que ser alguma coisa relacionada a Roma e uma apostasia em relação à verdade. Eu já descarto um monte de gente aqui. Já descarto o anticristo como sendo um muçulmano, já descarto o anticristo como sendo um ateu, porque não tem como um solteiro adulterar. Quem pode adulterar é um casado. Ok. Tá certo? Não tem como uma pessoa que nunca nasceu morrer. Para morrer, você tem que ter vivido. Para adulterar, você tem que ter casado. Ou seja, qualquer apóstata um dia tem que ter sido fiel. Você entendeu? Não existe ateu desviado. Existe crente desviado. Ok. Então, o anticristo tem todas as características de alguém desviado. A prova maior disso, e eu fecho aqui com o Apocalipse, é que no capítulo 12, João vê o povo de Deus, como muitas vezes foi mostrado no Antigo Testamento, representado por uma mulher vestida de branco, que tinha 12 estrelas na cabeça, uma coroa, e ela estava sendo perseguida pelo dragão. Como o dragão não conseguiu atacar nem a mulher, nem o filho da mulher, Apocalipse 12, o dragão para em pé na areia do mar e faz subir da areia do mar uma besta. A besta tem poder, tem autoridade para atacar a mulher. Por que ela tem autoridade? Porque
o dragão não podia alcançar a mulher durante os 42 meses que ela estaria no deserto, que dá 3 anos e meio. Mas a besta do Apocalipse 13 tinha autoridade para agir durante os 42 meses. Aí você vê uma cena congelada. A besta agora é enviada pelo dragão que lhe dá o poder para ir contra a mulher, atrás da mulher no deserto. E a cena do Apocalipse congela aí. A gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que a mulher fugiu para o deserto, o dragão manda a besta atrás e a gente não sabe o que aconteceu. Até que você vai ao capítulo 17 e você vê que cena. João é levado a um deserto, pela primeira vez desde o capítulo 13. E quando ele chega no deserto, ele vê a besta, a mesma besta do capítulo 13, e vê uma mulher montada na besta. E curioso que essa mulher que João viu, para mim, só pode ser a mulher do capítulo 12. Por isso que a Bíblia fala que João, quando ele fala assim, quando a vi, a mulher montada na besta, admirei-me com grande espanto. Por que ele admirou com grande espanto? Ele viu a batalha de Miguel no céu contra o dragão. Ele viu o diabo lançado do céu. Ele viu Cristo no seu santuário. Ele viu o trono de Deus. E só agora que ele se admira com grande espanto? Por quê? Obviamente porque ele viu algo que ele jamais imaginaria. O povo de Deus se aliando com o inimigo. E como é que isso se cumpriu na história? A partir do momento que o cristianismo, no 4º século, se junta com Roma, se tornando apostólico romano, ele começa agora a dar um assento que o cristianismo não tinha. Começa a perseguir, você tem a Inquisição, você tem a Idade Média, tudo que o cristianismo foi fazer, etc, etc, etc. E Roma já existia nos tempos de Paulo. Por isso que Paulo falou o seguinte, já existe o anticristo, ele só está esperando aquilo que o impede. O que é que impedia? Os imperadores. Quando os imperadores saem de cena e um líder cristão domina o cristianismo, aquilo que impedia dele se assentar no trono de Deus, ou sentando como se fosse o único Deus, aconteceu. Tá certo? Agora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o mundo caminhando de novo para a unificação e Roma está de novo tomando a frente. Roma está tomando a frente. Quem quer unificar todos os cristãos não é a Igreja Batista. Quem está promovendo os concílios ecumênicos, quem está conseguindo diálogo... O parlamento das religiões, o concílio, Exatamente. Quem tá conseguindo conversar ao mesmo tempo com judeus, muçulmanos, anglicanos e luteranos não são os adventistas, nem os assembleianos. Exato. É Roma. Indo no zigurate lá no Iraque, né? Exatamente. Se encontrando com um imã que ninguém nunca se encontrou, nenhum pontífice máximo se encontrou. Então, eu estou esperando alguma coisa que venha dali. E quero dizer a todos que a minha interpretação não é adventista. Como não? Sim. Eu quero dizer que essa interpretação existia muito antes de nascer o primeiro adventista. Assim pensavam Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos morávios. Toda essa ideia de transportar a figura do anticristo de Roma para outro personagem são ideias modernas que nasceram quando um padre chamado... Nossa, agora o Google travou aqui, mas daqui a pouco eu não lembro o nome dele. Daqui a pouco, nossa, tá na ponta da língua o nome aqui. Esse padre começou a propor o método preterista para dizer que o anticristo era Nero. Porque aí tiraria o foco de Roma. Sim. E a partir desse Javier Rivera, Francisco Rivera, lembrando o nome, Francisco Rivera. A partir de Francisco Rivera, que começou a apresentar isso aí, vieram outros teólogos protestantes lendo nessa vibe aí, e Darby achou interessante essa ideia e começou a fazer uma mistura de preterismo com futurismo. Aí Darby começou a propor que o anticristo seria alguém ligado ao Oriente e tal. Depois de Darby, você vem Lindsay, Hal Lindsay. Entre Darby e Lindsay, você teve a Bíblia, aquela Bíblia anotada escatológica, Scofield, a Bíblia de Scofield. Okay. E pela primeira vez a Bíblia de Scofield apresentou um panorama inédito no cristianismo. Nós não temos antes de Darby, Scofield, Hal Lindsay, nenhum cristão, nenhum teólogo cristão, nem na Reforma Protestante, nem na Idade Média, nem na Patrística, ninguém colocando o esquema dispensacionalista de um anticristo que vem do Oriente, 7 anos, dividido no meio de Daniel, essa coisa toda e tal.
Isso é tudo muito novo. Ou seja, o que eu estou apresentando aqui é o que a reforma apresentava, que eu sei que destoou do deixados para trás. Mas é assim que eu vejo, pelo menos, a ideia do anticristo. Muito bem, que Deus abençoe a você de forma maravilhosa, de forma grandiosa. Com certeza você aprendeu algo maravilhoso aqui com o Dr. Rodrigo Silva. Eu convido você a não se esquecer aí de deixar o seu like, de se inscrever e compartilha para os grupos no WhatsApp essa informação importante que todos nós a cada dia precisamos compreender e entender e que possamos compartilhar para que outras pessoas também possam entender de onde veio. Nós já sabemos aqui que o anticristo ele surgiu desde a Idade Média e ele está em nosso meio. Ele não virá, ele já está em nosso meio. E segundo, ele não é um líder político, ele é um líder religioso. Porque para ser anticristo, ele tem que sair do sistema de onde ele era cristão para se tornar um anticristo. Através de falsos ensinos, doutrinas e enfim. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Fica aqui o meu forte abraço para você aí em Cristo Jesus.